Salve galera! Começando mais um Giramundo Aventura aqui e hoje a gente vai responder mais uma corrente daquele nosso grupo de youtubers, sobrevivencialistas, preparadores que a gente participa. Tô aqui com o André Lima e o JP da Guerreiros Trail, pedir ajuda para eles fortalecerem nesse conteúdo e a gente vai falar 3 itens essenciais de um kit de primeiros socorros. Vamos girar? Vem que eu vou te mostrar. Cachoeira, montanha, praia, floresta e mar. Para em até o 4x4 vai rolar. Vamos girar? Esse vídeo é um oferecimento da Street Motors, oficina especializada em Mitsubishi 4x4. E Equipar Off-Road, projetos especiais para 4x4 e derivados e semi-eixos reforçados. Então vamos começar falando do canal que indicou a gente para participar dessa corrente, que foi o meu amigo Paulo do canal Portugal Preppers. É um canal lá de Portugal, que como o próprio nome fala, é focado em preparação, mas ele fala de diversos assuntos que tem muito a ver com o conteúdo do Giramundo Aventura também. Faz pouco tempo ele lançou um vídeo falando de lanterna de cabeça, que é algo essencial para as aventuras outdoor, inclusive para o trail run mesmo, né? Já até comentou aqui no canal. Também, não faz muito tempo, ele lançou um vídeo visitando uma feira de campismo e náutica, enfim. Faz da seguinte maneira, segue toda a corrente e antes de você chegar de novo no nosso canal, você vai passar pelo vídeo dele. Aí você já faz a inscrição e depois volta lá para assistir os vídeos dele. Bom, então vamos começar a falar dos 3 itens que a gente vai sugerir para o seu kit de primeiros socorros. André, o que você trouxe para mostrar para a gente? Rafa, obrigado pelo convite. Como o assunto é primeiros socorros, eu trouxe o professor João Paulo, pela experiência que ele tem tanto como bombeiro, como na corrida de aventura. Então já foram inúmeras situações que a gente presenciou, que a gente pôde ver a aplicabilidade de algum desses itens. Então por isso a gente escolheu esses materiais também. E o professor João Paulo aí para nos ajudar. Show! Obrigado pessoal, espero contribuir aqui com algum tipo de informação útil no dia a dia dos senhores. Rafa, como a gente pratica um exercício em condições extremas, então a gente escolheu alguns equipamentos que respondem a esse tipo de situação. Então nós pensamos nas situações mais adversas que a gente poderia enfrentar num ambiente hostil. Um calor extremo, frio extremo, uma reação alérgica, que inclusive são situações corriqueiras, e a gente sabe que muitas vezes são materiais que não estão presentes no kit de todas as pessoas, ou às vezes as pessoas têm, mas não sabem usar. Então por isso a gente escolheu esses materiais para fazer essa apresentação. Antes de começar, Rafa, eu queria falar especificamente dos materiais básicos. A gente só podia escolher 3 materiais, mas a gente sabe que qualquer kit deve ter no mínimo ali uma gaze, um esparadrapo e uma faixa de atadura, Esse é o material mínimo que deve estar em todo o kit. Nós não resolvemos falar deles pela simplicidade que é esse material e acredito que a grande maioria das pessoas sabem utilizá-los. Mas a gente faz uma menção honrosa à faixa de atadura pela versatilidade que esse material tem, Então a aplicabilidade é diversa e em várias situações a gente consegue utilizar, não é, João? Exato, André. Essa aqui, por exemplo, tem 10 centímetros por 1,80 e as fibras delas são de maneira dinâmica. Ela não é elástica, mas esse dinamismo das fibras permite que no momento que você precise fazer uma compressão, ela é muito útil. Um ajuste de tala, uma estabilização de tornozelo ou de algum membro com algum entorse, algo do tipo. É uma das formas que a gente pode estar utilizando ela de maneira muito útil. A gente pode usar inclusive para fazer uma tipóia, por exemplo, Também João? pode Tem fazer uma tipóia. Várias aplicações que a gente pode utilizar com uma faixa de atadura, Então, por isso é um material que a gente fala que não pode faltar no seu kit de forma alguma. E agora a gente vai falar então dos materiais que a gente escolheu. Então a gente vai começar apresentando os materiais, a gente vai falar do cobertor térmico, O cobertor aluminizado. No mercado a gente vai encontrar alguns tipos, diferentes. Eu trouxe um aqui que já está bem gasto, até para mostrar que esse já não é um material eficiente. Então eu vou inclusive abrir para você ver que esse material já não vai oferecer o princípio fundamental dele, que é manter o calor, preservar o calor corporal. Então a gente trouxe um aqui que está novinho, Você pode encontrar também nessa cor dourada. E eu trouxe um saco bivac também, que é também um cobertor, só que ele é em formato de saco. Então ele tem uma grande versatilidade esse material aqui, porque a gente pode usar inclusive num acampamento. Qual a importância desse material? Ele foi feito para manter a temperatura corporal. As pessoas às vezes não sabem nem utilizar, Então
coisas básicas assim, qual lado que deve ser utilizado isso aqui? Sempre o lado mais refletivo, aquele lado mais brilhante deve estar voltado para o seu corpo. Você não pode estar com, por exemplo, um anorak vestido. Se você tiver com o anorak e jogar isso aqui por cima, você vai aumentar muito a sua sudorese, né? E esse suor vai aumentar, às vezes, o seu frio, tá? Então, ao invés de aumentar a temperatura corporal, talvez você tenha ainda mais frio. Sim. Então, o ideal é jogar por cima da sua roupa básica, mas não em cima de um anorak, por exemplo, tá? Sim, só para entender melhor, essa questão que às vezes a pessoa pensa, se tá suando é porque tá com calor, mas você vai ficar molhado e a umidade vai esfriar. Essa umidade vai acabar te esfriando. Vamos abrir essa aqui, Rafa, só para mostrar pro pessoal que ela já está inservível. Isso aqui reflete muito na forma de acondicionamento. Se você deixar esse material em atrito, né, com algum outro item da sua mochila, ou se ele tiver muito tempo guardado lá, é normal que comece a aparecer essas ranhuras, né? Uhum. Esse material ele é feito de plástico e alumínio, tá? Só que esse alumínio ele vai se perdendo, né? Ele vai se desgastando e aí o material perde eficiência. Pode ver que ele já está com alguns arranhões aqui. Umas marcas, né? Aqui tá bem gasto, ó. Isso. Daria para usar? Daria para usar. Numa situação extrema ali eu só tenho esse, lógico, eu vou utilizar esse material. Mas, né, o ideal é que eu tenha um material novo aqui para que eu garanta quase que 100% aqui da eficácia do material. Esse tipo de cobertor ele consegue reter até 90% do calor corporal. Uau. Então isso é muito importante para um caso da pessoa que está ali numa situação de hipotermia, né, para que ela consiga sustentar aquela temperatura corporal. A gente sabe que a pessoa entra em hipotermia a partir de 35 graus. Então, é claro, a pessoa não vai ter como medir a temperatura, muitas vezes não vai carregar um termômetro ali no kit de primeiro socorro. Se tiver, ótimo. Mas a gente sabe que a hipotermia ela pode levar inclusive à morte, né? Ô André, tremores involuntários, já estou num grau de hipotermia muito grande? Já estou num grau de hipotermia grande, não é o grau máximo de hipotermia, mas já é um sinal, é um sintoma de que eu talvez precise aplicar já esse material. Exato, então essa é uma dica, não vai carregar o termômetro, mas começou a ter tremores involuntários, quer dizer que alguma coisa não está certa. Já tem que se cuidar. Já tem que se cuidar. Né? Eu também quero aproveitar, né, a deixa de ver que está gasto aqui para lembrar um detalhe importante, né? O ideal, sempre antes de você sair para sua aventura, verifique o seu kit, porque os remédios vencem, a manta estraga, então não adianta você descobrir que você está com algo que fora de condição de uso quando você já está em campo. Inclusive esse cobertor ele tem data de validade, viu, Rafa? Numa situação extrema, dá para utilizar, mas não é o ideal, tá? Então lembrar, esse lado mais brilhante sempre voltado para o corpo, né? E aí a gente consegue manter essa temperatura corporal. E o ideal é proteger mesmo, proteger todo o corpo, da cabeça até os pés. Vou mostrar o outro modelo para vocês. Esse bivac é muito importante, que até pouco tempo atrás era muito difícil de encontrar ele no mercado. Agora, Shopee, AliExpress, ele vem de maneira muito rápida e é altamente eficiente, porque se você faz uma travessia curta e você não quer carregar muito peso, o tempo não oferece tantos riscos, ele consegue substituir de forma momentânea um saco de dormir mais pesado. O legal desse aqui, que eu já notei, é justamente ilustrar o que você estava falando, né? Você vê que o lado aluminizado tá pra dentro, né? Perfeito, isso mesmo. Dá pra ver, é um saco bem grande, cabe uma pessoa tranquilamente aqui dentro, né? Ela consegue se isolar aqui dentro. Uma recomendação, né? Se eu tiver que deitar, por exemplo, aqui dentro, é fazer uma proteção por baixo, né? Porque a gente perde calor corporal por irradiação, que é a forma que esse cobertor acaba impedindo, né? Por radiação, mas a gente também perde por condução. Então, se eu sentar num local muito frio, por exemplo, eu vou estar em contato com uma superfície gelada e vou perder temperatura também para essa superfície. E num camping, por exemplo, a gente leva aquele isolante térmico que é para não estar em contato direto com o solo. Muito legal. Bom, Rafa, o segundo item, a gente trouxe uma solução de reidratação. Então, isso aqui pensando principalmente em situações de calor extremo, isso pode salvar, não, às vezes sua prova, seu treino, né? Mas salvar até a sua vida, né? A pessoa que está desidratada, ela perde às vezes a capacidade de contrair a musculatura, ela pode entrar em confusão mental, ela pode evoluir até para um desmaio, ela pode ter queda de pressão, diminuir a circulação sanguínea. Então a reidratação é muito importante e é algo muito corriqueiro, né? Principalmente nas corridas em trilha, a gente sabe que a desidratação é um fator que faz com que muitas pessoas acabem desistindo de provas. Então por isso eu trouxe esse aqui que chama Reidrate. Existe no mercado algumas outras marcas também.
E ele contém cloreto de potássio, cloreto de sódio, glicose. Então é uma solução legal que você dissolve ali na sua água e ela ajuda você a ir fazendo tanto a manutenção para prevenir a desidratação, como num caso de desidratação, aí você fazer uma ingestão maior, às vezes até de dois envelopes para poder se reidratar. É claro, isso aqui a gente usa numa situação que a gente já desidratou, mas eu nunca deixo de levar a minha água, não deixo de levar o meu isotônico, porque isso previne essa desidratação. Então as pessoas às vezes têm costume de, eu vou tomar água a hora que eu tiver sede. A sede é um sinal que você já desidratou, já perdeu. Né? Então percebeu que a transpiração está mais excessiva, percebeu que o suor está mais salgado, a gente já sabe que eu preciso de uma hidratação que repõe essa perda. Essa perda de líquido, né, durante a prova interfere também pelo ambiente que você está. Então ambientes muito quentes, muito secos, tem uma elevação nessa perda de suor, né? A gente não está perdendo só água, como foi dito, os sais minerais, e esse composto ele tem tudo o que é necessário para você conseguir prosseguir na sua tarefa, na sua atividade. Então ele é essencial numa mudança de tempo, que você não levou água suficiente, já cometeu um erro aí, mas que dê para remediar essa emergência que você se encontra. Uma dúvida sobre esse tipo de composto. Numa situação que eu não levei água, mas eu tô com o meu kit e eu tenho um purificador, tipo um clorim, por exemplo. Sim. Eu posso fazer o uso do clorim para purificar a água e depois ainda adicionar esse para reidratar de forma melhor? Pode adicionar, sem problema nenhum. O clorim é muito útil e você está dando uma potencializada nessa sua água que você está ingerindo. Fica mais rica com sais minerais. Certo. Foi nosso terceiro item. A gente trouxe aqui um antihistamínico, né? Ou antialérgico. Esse aqui é cloridrato de fexofenadina, ou conhecido aí no mercado como o Alegra. O Alegra, a loratadina, a desloratadina são conhecidos como antihistamínicos de segunda geração. E por que eu vou fazer essa separação agora? Porque é importante, as pessoas às vezes não sabem, elas sabem que tem que levar o antihistamínico, mas qual antihistamínico? Existem antihistamínicos que são os de primeira geração, como o Polaramine, o Ixizine, o Histamin. Só que esses de primeira geração, eles causam sono, são compostos que têm uma afinidade muito grande com o sistema nervoso central. E isso acaba trazendo aquela sonolência, né? Aquela sensação mais de cansaço, de vontade de dormir. Isso não é interessante num ambiente hostil, né? Se você está num ambiente extremo, que você vai precisar ainda se deslocar por muito tempo, se eu entrar num estado de sono, né? Que eu perco a minha vigilância, diminui meu estado de atenção, eu posso, às vezes, errar uma trilha, eu posso cair no sono e querer sentar ali, descansar. Então, o ideal é usar o antihistamínico de segunda geração, tá? Então, por isso, o Alegra, a loratadina, a desloratadina são muito mais adequados para se usar num kit de primeiros socorros para ambiente extremo. Exatamente, André. Melhor ainda é quando, para qualquer tipo de medicamento que você for utilizar, você consultar o seu médico antes e verificar quais são os efeitos dele, se ele é aconselhável para você e se você pode substituir ou não por outro na trilha, porque pode ter efeitos colaterais que não são benéficos para o seu tipo de organismo, cada um com sua individualidade biológica e cada um com uma reação diferente ao tipo de medicamento que vai tomar. Rafa, em que tipo de situação que eu vou usar um antialérgico, por exemplo? Eu posso ter contato com uma planta ali que meu corpo vai reagir. Eu posso tomar uma picada de inseto, né? Tem gente que tem alergia à picada de abelha, por exemplo. Então, o antihistamínico ele serve ali para resolver momentaneamente a situação, para que a pessoa busque o socorro imediato logo em seguida. Existem antihistamínicos também em forma de pomada. Então eu falei da planta, por exemplo, às vezes raspou numa planta, lá está com prurido, está com coceira, passou um pouquinho dessa pomada. Aí pode ser usada a pomada de Polaramine, por exemplo, né, que é a mais conhecida, ou do creme Fenergan, que também é de primeira geração. Aí eu posso utilizar, tá? Mas para a ingestão, né, então o uso de forma oral, use sempre os de segunda geração. Lembrando que o local onde você vai identificar uma alergia tem uma vermelhidão, um edema, um calor e o local há uma coceira em demasia. E isso aqui pode resolver, por exemplo, um caso de uma pessoa acabar entrando num choque anafilático lá, né? De interromper as vias aéreas por uma alergia. Então é uma solução que pode resolver um problema muito grande, né? Que pode acontecer
se não for tratado de forma correta. Só vale uma observação, Rafa, principalmente esses antihistamínicos de primeira geração, se eles forem administrados, né, e a pessoa lá na frente, na hora que for tratar o problema, precisar de uma injeção de adrenalina, por exemplo, pode ser que esse antihistamínico interfira na ação da adrenalina. E aí, às vezes, a pessoa que precisava disso para que o coração dela voltasse a bater mais rápido ou algo do tipo, talvez sofra interferência do antihistamínico lá de primeira geração. Certo. Então, os de primeira geração são mais interessantes quando você está num ambiente mais tranquilo, você está na sua casa, lá está num local mais tranquilo, ou às vezes por recomendação médica, aí ok, mas num ambiente extremo, use os de segunda geração. E a diferença de preço deles é quase invisível. É ínfima, quase não tem diferença. E quanto que vale a sua vida, né? Exatamente. Então a segurança está sempre em primeiro lugar. Sem dúvida. E assim como a gente falou dos outros materiais, olhar sempre a data de validade. Isso é muito importante, porque aí às vezes você acha que você está administrando um medicamento, acha que vai ter eficiência, aí não tem, você acha que o medicamento não serve, aí você vai ver a data de validade dele está vencida. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desses 3 itens que o André e o JP apresentaram aqui. Quero agradecer muito por vocês terem enriquecido esse vídeo, praticamente feito o vídeo. Eu fiquei aqui como espectador, como vocês estão aí, e eu fiquei aqui aprendendo mais com eles. Muito obrigado. Valeu. Por estarem dispostos a participar e enriquecer o vídeo aqui. Rafa, obrigado você pela oportunidade, por mostrar um pouco dos equipamentos básicos de segurança. Vale lembrar que são básicos, né? Cada indivíduo vai verificar suas necessidades, o medicamento que precisa levar mais, vai consultar o seu médico, vai buscar maiores informações de detalhes do que necessita numa situação extrema, né? Então, o que a gente apresentou aqui é o básico. O kit vai muito mais do que isso, tá bom? Rafa, obrigado por mais um vídeo, né? Por mais uma oportunidade aí da gente apresentar um pouquinho mais de conteúdo, né? E é isso que a nossa assessoria oferece, né? Muito mais do que só o treinamento de corrida ou só saber como correr numa trilha. A pessoa precisa saber usar uns equipamentos, a pessoa tem que saber como montar e como utilizar um kit de primeiros socorros, usar um bastão, né? Usar um equipamento de localização. Então tudo isso faz parte do rol de conhecimento que um corredor de trilha precisa saber, né? Então, como eu falei, nós estamos num ambiente hostil e ele merece muito respeito para que a gente possa usufruir da melhor parte dele. Bom, eu vou deixar aqui o @ dos dois para vocês seguirem eles lá no Instagram. E agora eu quero indicar o próximo canal que você vai ver nessa corrente, que é do meu amigo Luciano Tigre. O Luciano, ele é instrutor de sobrevivência na natureza, inclusive tem um clipe muito bacana do curso que ele dá, é lindo demais, é um videozinho de 1 minuto que vale a pena você ver, mas como eu falei, depois que você fizer toda a corrente. Então você vai lá no canal dele, ele também apresenta vários equipamentos e outras coisas, então vale a pena você ir lá, ver o próximo vídeo da corrente, já fazer a inscrição, seguir toda a corrente e mais tarde voltar lá para assistir os outros vídeos dele. O link tá aqui na tela e na descrição. Vamos girar?